E eu e Simone, a gente viu junto essa mensagem, conversamos, chegamos à definição que nós estaríamos falando sobre um tema muito interessante, porque baseia a nossa vida. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Mas para suprimir o tempo, para ganhar tempo, otimizar o tempo, na verdade, nós estaremos lendo de 6 até 13. E depois, volta um aí para mim, Chandrilane, por favor, Mônia. Falando do amor, né, nós vamos ler do 5 ao 13, eu convido os irmãos que logo depois, quando estiverem nos seus lares, leiam todos eles. Eu sei que é uma parte bem conhecida, mas é importante que nós estejamos sempre lendo sobre o amor, é o tema desse capítulo aí. Então, estarei lendo. Eu vou convidar vocês que façamos nós uma leitura responsiva. Fiquemos de pé. Eu estarei lendo primeiro e depois os irmãos, e assim sucessivamente. O amor, ele não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino, todo mundo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Amém. Podeis assentar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado, glorificado sejas Tu eternamente. Tu és o Pai nosso que cuida de nós, que nos ensina, nos instrui e sempre está conosco. Muito obrigado, ó Deus, ó Pai, Senhor nosso, Deus nosso. Louvado sejas Tu, continua conosco, Senhor, que a Tua igreja possa Te ouvir falar com Ele, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema hoje é a fé, a esperança e o amor, mas nós poderemos discorrer sobre outras coisas também. Meus irmãos, eu acredito que quando nós alcançarmos ou praticarmos esses três, a fé, a esperança e o amor, esses três quesitos, ou pelo menos dois deles, também teremos nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E para a sua consulta, isso está em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler todos juntos Gálatas 5, 22 e 23? Na verdade, é só a congregação que vai ler, porque eu já citei a maior parte. Está ali, todos de pé agora, de novo, só dessa vez. Tá? Exercício, senta, levanta, é bom para a saúde. Mas amém.
Agora, podeis assentar. Essa está na versão revista e corrigida. Vou pedir o multimídia que possa colocar na versão Almeida atualizado. Xanderilana sabe colocar e vai orientar ali o multimídia. Quem dera eu tivesse o domínio próprio que Cristo teve, ou até mesmo que teve o apóstolo Paulo. E por que não incluir os líderes da igreja primitiva? Todas essas pessoas, passando por situações conflitantes, de grande perseguição que lhes causaram muitas dores nas suas mentes e também nos seus corpos, mesmo assim, eles mantiveram o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão. Vemos isso quando eles eram presos e, estando presos, louvavam ao Senhor. Eles eram escorraçados, maltratados, sofriam com torturas e ainda assim louvavam ao Senhor. Quando Paulo redigia suas cartas, ele não as redigia com palavras duras para ferir, ele redigia com palavras amorosas, orientadoras, edificadoras. Isso é o amor. Nos dias atuais, passamos por uma situação difícil, diferente do que chamamos do nosso normal. Eu não aceito esse novo normal, onde perdemos muitos amigos e muitas vidas se vão como um sopro, fora do que acreditávamos que seria o tempo delas. Com isso, muitas vezes perde-se a fé, perde-se a esperança, perde-se o amor. No Brasil, até anteontem, que eu preparei isso ontem, então até anteontem, foi ontem que eu preparei, então até ontem, em dados oficiais, já tivemos 208.246 mortes, que corresponde a aproximadamente 10% das mortes que ocorreram em todo o mundo. Eu não vou falar o número de mortes em todo o mundo, não quero trazer depressão para ninguém. Todas elas vítimas do Covid-19, e muitos desses perderam a chance de ouvir falar da salvação em Cristo Jesus. Muitos foram servos, amigos nossos, servos do Senhor Jesus, que estavam salvos, mas muitos não tiveram a oportunidade de saber sobre essa salvação. Mas, apenas esclarecendo para vocês, já tivemos no Brasil mais de 7.420.000 pessoas recuperadas. Por isso, percebemos o aumento da fé, da esperança e do amor, o aumento da leitura bíblica, o aumento da fidelidade a Deus, o aumento do aproximar-se mais do Pai e caminhar com Ele, querer saber como é estar perto de Deus. Falar de fé não é fácil. Esse é o primeiro item. Nós vamos falar sobre fé, amor, fé, esperança e amor. E falar de fé não é fácil, pois ela é única, é sua, sua e é minha. Ela é única, é pessoal e intransferível, é como uma senha bancária. Ninguém sabe, ninguém vê, só você sabe como ela é, se é grande ou pequena, valiosa ou insignificante. Só você sabe, só você e Deus. Deus sabe que Deus é que vai saber o tamanho da sua fé sobre Ele. Ele é aquele banco onde você vai depositar o que tem de mais valor.
Onde você tem depositado o que há de mais valor na sua vida? Em que ou em quem você deposita o seu valor, as suas preciosidades? E as nossas preciosidades não são materiais, as nossas preciosidades são espirituais, principalmente a fé. E agora eu queria falar com vocês sobre alguém num livro, aparentemente é ficção, e eu li ele hoje vindo para cá, porque é um livreto, mas eu me interessei muito. É a história de um teólogo ateísta. E ele estudou, ele era participante numa igreja, assim como muitos de nós aqui, eu me incluo nisso, e ele trabalhava fervorosamente, resolveu fazer seminários de teologia. E tendo feito, leu a Bíblia e leu e quis descobrir mais de Deus. E cada vez que ele investia, em descobrir mais de Deus, menos ele se convencia sobre Deus. E chegou ao ponto de perder a sua fé, e deixar para trás aquela fé em Deus, aquele estudo em teologia. Estudou sociologia e logo depois se tornou um ativista ateísta. Esse é o nosso teólogo ateu. Ele se tornou um ativista ateísta. Num determinado momento encontrou com um amigo, que até perguntou: e aí, agora você já é pastor? E ele teve que explicar que não era nada de pastor, nada de crente, nada de cristão. Ele era um ativista ateísta. E mesmo assim o amigo dele não discriminou, chamou ele para passear, eles iam para a serra. O amigo dele tinha sua esposa e uma nenenzinha, a Aninha. E começaram e seguiram o passeio. Na metade do caminho, veio uma carreta do nada e um acidente trágico aconteceu. Os seus amigos, infelizmente, perderam a vida. E ele ficou vivo e ferido, maltratado, mas ali ele estava vivo, com todas as suas partes inteiras. E tentando saber o que tinha acontecido naquele acidente, ele parou de frente para o caminhão e ele lembrou da Aninha. Cadê a Aninha? Olhou assim, a parte de trás do carro estava pendurada e ela estava ali. Ela deve ter sido jogada por fora, pelo vidro, por fora para a pista. E ele foi procurar, ele procurou e não a encontrava. Até que ele ouviu um som de um neném, um bebezinho, e ele foi seguindo aquele som, e o som levou ele até a parte de trás de carro, onde estava a Aninha, em segurança, dentro da poltrona de neném, amarrada ali, viva, cheia de vida, na verdade, sem saber o que tinha acontecido. E quando ele viu aquilo, ele respirou fundo. Graças a Deus. Esse é o nosso ateísta, que achava que tinha perdido a fé em determinado momento, mas a gente percebe que em todo momento nós podemos render graças a Deus, porque Deus não se esquece de nós, ainda que nós nos esqueçamos dele. Falando ainda de fé e da definição de fé, Ateus 11:2 vai dizer, eu falei Ateus, na Nova Almeida atualizada, Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza que nós temos é nossa. Isso não cabe à ciência ou a outras pessoas. A certeza que eu tenho a respeito da minha fé é minha, É minha. A certeza que você tem a respeito da sua fé é sua. Isso é individual, ninguém toma de você.
Não tem ciência, não tem teoria, não tem ateísmo que vá tirar de você a certeza da sua fé. É minha a certeza que Deus criou o mundo, que Abraão foi creditado como pai da fé e amigo de Deus. Pela fé, Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos. Pela fé, o Filho de Deus é Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pela fé, Deus se apresenta em 3 pessoas: Deus Pai, Criador de todas as coisas; Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador; e Deus Espírito Santo, nosso Consolador. Ilustrando a fé, imaginem que a fé é como aquele grão de areia que fala sobre a eternidade. Recentemente, o pastor Alexandre trouxe uma ilustração, eu até já conhecia, que ele falou a respeito do que é eternidade. Diz essa ilustração que a eternidade é como um pássaro que leva um grão de areia de uma praia para outro planeta ou para a Lua. E logo depois ele volta, pega mais um grão e leva novamente mais um grão, mais uma vez ele leva. E quando todos os grãos da terra tiverem terminado, a eternidade estará apenas começando. Pegando a deixa dessa ilustração, eu queria que você imaginasse agora que a nossa fé é como meio grão de areia. Lembre também dos ensinamentos de Jesus. Ele disse que se tivéssemos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós faríamos maravilhas. Voltemos ao meio grão de areia. Imagine então que a nossa fé é do tamanho desse meio grão de areia, que precisa ser alimentada todo dia. A cada meio grão de areia é necessário para a nossa vida, mas depois de um dia o efeito começa a passar. Então, precisamos nos alimentar com mais meio grão de areia todos os dias, essa preciosa alimentação. E sem essa alimentação, a fé enfraquece, o ânimo esmorece, a vida fica mais sem graça e a nossa distância com Deus aumenta progressivamente, devido à falta do que corresponde a apenas meio grão de areia. A fé precisa ser alimentada pela oração, leitura bíblica, comunhão e amor ao próximo. Também pela esperança, porque sem esperança não há fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o nosso grão de areia, o nosso meio grão de areia. Quando você sair daqui, não coma literalmente meio grão de areia, por favor, mas se alimente da leitura bíblica, da oração, conversar com Deus abertamente, ajudar ao próximo, aos necessitados. Esse é o seu meio grão diário que você precisa fazer. Falando mais um pouquinho de fé, Abraão foi homem temente a Deus. Ele foi obediente, falava com o pai e fazia à risca tudo o que Deus lhe ordenava. Abraão foi chamado de amigo de Deus e pai da fé. Enoque caminhava com Deus e tanto o agradou que foi tomado para estar na eternidade com o Pai. Elias era profeta, homem de fé exclusiva a Deus, e foi levado aos céus em sua carruagem de fogo. Eliseu seria o sucessor de Elias. E em 2 Reis 2:9, ele foi ousado na fé ao pedir a Elias a porção dobrada do espírito dele. Ou seja, ele não queria só aquela porção de unção, que Elias tinha. Ele quis uma porção
dobrada, ele teve ousadia na fé. Estevão foi homem temente a Deus e homem de oração. Em Atos 6 e 7, podemos ler sobre o seu chamado ao ministério. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele viu o céu se abrir e teve a visão da glória de Deus e Jesus, a glória de Deus e de Jesus. E quando Estevão injustamente foi executado, em Atos 7, 55 e 56, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E a história finaliza assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está em Atos 7, 59 e 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que ato de amor e fé! É uma honra morrer por Deus. Será que estamos preparados para morrer por amor a Deus? Será que nós estamos preparados? Nós, igreja aqui presencial, nós, igreja presença online, será que nós estamos prontos, preparados para qualquer situação, morrer por amor a Deus? E quando eu falo nós, eu incluo a nós mesmos. Muitos outros mártires, conhecidos e desconhecidos, foram maltratados, torturados e mortos em defesa da fé em Cristo. Sendo fiéis até diante da morte, receberam no céu o seu galardão. E nós seremos, esta geração agora, falando de nós agora, nesse momento, nesse presente, e nós seremos lembrados como uma geração sem fé e que não agrada a Deus? Eu ouvi isso de um pastor e ele fez essa crítica. E eu não acredito nisso, eu quero acreditar que nós seremos uma geração, somos e continuaremos sendo uma geração de fé e que agrada a Deus. É claro que não, mas isso só depende do que cada um fará por amor a Deus. Para nós não sermos lembrados como uma geração sem fé, uma geração que não agradou a Deus, nós precisamos viver de fé em fé. Amém, igreja? Falemos de esperança, que é Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus, a chama viva e poderosa que habita em nós. A esperança é a certeza, a convicção que dias melhores virão. Mesmo que esses dias não sejam nesta vida, a nossa esperança permanece ardendo dentro do nosso ser. E o Adoni canta nesse momento.
canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos declarar, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Obrigado, Adoni. A minha esperança é Jesus Cristo, porque eu sei que quando eu estou desamparado, é Ele que vai me segurar. Jesus Cristo é o nosso porto seguro, é aquele que vem nos socorrer. Ele é a nossa SAMU, Ele é o nosso socorro. Existe uma dinâmica e um fato, né, que nós podemos exemplificar sobre a nossa confiança em Jesus, ou seja, o que nós esperamos dele. A primeira é a dinâmica. A dinâmica você faz com um amigo, um colega, né? Você e você, por exemplo, se vira, né, aqui e se joga, mas você se deixa cair completamente, acreditando que ele vai te segurar. Você faria com ele? Você se deixaria cair completamente sabendo que ele vai te segurar? Porque quando a gente chega à metade do caminho, a gente acha que vai cair mesmo, de verdade, não é, Gisele? A sensação é muito, muito ruim. Então, quando nós confiamos em Cristo, por pior que seja a nossa situação, a gente sabe que a gente não vai cair. Ele não vai deixar.
E a palavra de Deus, se eu não me engano, em Salmo 37, ele fala assim, que o justo, ainda que caia, se levantará, será levantado por Deus. Lá mais adiante, no início não, mais adiante. E a outra ilustração, não é uma ilustração, é um exemplo, é o do bebezinho, quando está com o pai ou com a mãe. A Cris talvez já tenha feito isso. O bebê está no meu colo, ele pega do nada, ele se joga em cima do pai, ele se joga em cima da mãe, porque ele confia. Você confia em Cristo a se jogar em cima dele por completo? Eu não falo se jogar literalmente para você cair no chão e se arrebentar, mas para você abrir o teu coração para ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, entendeu? Usa-me a mim. Senhor, eu sou teu, eu não sei nada, eu não sei falar, eu não sou bom na fala, eu não sou bom nisso. Não, você pode dizer: capacita-me, Senhor, me ajude me capacitando para que eu possa trabalhar mais na tua obra, para que eu aprenda a falar e pregar o teu evangelho de salvação. Se você online ainda não tem a Jesus Cristo, confie nele. Ele vai te segurar, ele vai te pegar e vai te carregar no colo se for necessário. Mas se passarmos por momentos difíceis, como ficamos? Diz a palavra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além do que dissemos, qual é a nossa esperança? Um emprego melhor? Alcançar um casamento abençoado? Vencer um processo? Alcançar um milagre? É essa a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Qual tem sido no seu dia a dia, quando você está de cabeça baixa e de repente levanta e se pergunta: qual é a sua esperança? Muitas pessoas por aí afora estão desesperançosas, elas estão sem ponta nem cabeça, elas não sabem o que fazer, elas estão vivendo em trevas, elas estão sem orientações completamente. Jesus já disse que essa área está pronta, ou seja, nós precisamos ir lá, fazer a pregação do Evangelho, alcançar essas pessoas. Muitas delas são classificadas como em estado deprimido, de depressão. Talvez o que elas precisam seja de amor, e tanto do nosso amor quanto do amor de Jesus Cristo. O que eu posso dizer que, como cristãos, a nossa esperança é e sempre será Jesus Cristo. E uma vez que o nosso foco e a nossa vida é para Ele, Deus pode nos contemplar com aquela pergunta inicial: alcançar um emprego, alcançar um casamento abençoado, vencer um processo e alcançar um milagre. Porque em primeiro lugar nós depositamos a nossa esperança no Senhor e depois as bênçãos vieram. Em João 14, 2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa também é uma das nossas esperanças, é o que nós esperamos. Nós não vivemos para ser terrenos, seres terrenos. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Aprendemos isso com o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus foi nos preparar lugar, não precisa se apressar, no tempo certo, o lugar no céu será seu. Enquanto isso, viva com Cristo, caminhe com Ele, vivendo em oração, sempre caminhando com Jesus. Existem também as esperanças terrenas, é o que vivemos, ansiamos alcançar, mas quando temos Jesus conosco, e Ele é a nossa esperança,
conquistar vitórias terrenas se torna mais fácil. Que possamos refletir sobre isso e nunca abrir mão daquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo, a nossa esperança. Sobre o amor eu quero falar pouco, porque é um assunto muito extenso. Como já lemos em 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Podemos falar do amor de Deus por nós, amor incondicional, que não depende dos nossos erros, ou falar do amor de um homem por uma mulher, ou vice-versa, que depende das condições, das circunstâncias, dos interesses ou da escolha de simplesmente amar. Romanticamente falando, amar é fácil. Eu escrevo a respeito do amor com facilidade, mas viver o amor é algo bem mais difícil. Pois Jesus nos ensinou a amar aqueles que nos perseguissem ou que nos odiassem. É fácil amar? Romanticamente nós falamos, é o amor, né? É algo bonito, meu amor. Mas quando nós lembramos que Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos, para nós amarmos aqueles que nos querem o mal ou o pior mal possível, e nós devemos amar a essas pessoas, aí se torna um pouco difícil terrenamente falando. Mas se Cristo nos deu essa tarefa, é porque ela não é impossível, ela é alcançável. Então, faça como Jesus, ame o seu inimigo, tá? Ame aquele que te persegue, e você viverá uma vida plena do Senhor. Eu queria falar com vocês agora sobre o homem do espelho. O homem do espelho, quando se vê, não consegue esconder nenhum dos seus erros ou defeitos. Por mais que ele tente acertar, ele sempre erra, aqui ou ali. O homem do espelho vê detalhes das suas imperfeições e a grandeza dos seus erros cometidos. Ainda assim, o homem do espelho precisa aprender a se aceitar e principalmente a se amar. O homem ou a mulher do espelho é você, eu. Porque quando eu me vejo no espelho, eu vejo cada detalhe, José. Eu vejo as minhas rugas, eu falo com a Simone, não tem nada aí. Eu falo assim, estou com cara de velho. Ela, não, estou te vendo normal. Eu vejo todas as minhas imperfeições, mas eu preciso me aceitar como eu sou. Eu preciso aprender a me amar. Por que o homem do espelho precisa se amar? Porque ao aprender a se amar, você estará pronto para amar ao próximo. E não da forma que você aprendeu a se amar, mas na intensidade que Jesus te amou. Ele disse, ame o próximo como eu vos amei. Então não é como você se ama, mas em primeiro lugar você tem que ter amor no coração, você tem que ter amor na sua vida, você tem que se amar. Eu passei por uma fase difícil, eu acho que eu nem estava me amando muito, né? Mas eu aceitei as minhas condições e segui em frente. Mas eu tive que aceitar, porque naquele momento eu continuava numa fase difícil. E quando eu me aceitei como tal, né, como insignificante, né, eu me aceitei como insignificante, hoje eu me dou valor. Amar ao próximo é perdoar de maneira absoluta e não relativa, né? Não é você perdoar e dizer assim, não, mas que ele passa lá no outro lado da calçada e eu por aqui. Isso é relativo. Amar ao próximo é, Chandrilana fez algo contra mim, eu perdoei e continuo amando ele como eu amava anteriormente. E isso é perdão absoluto que Deus faz e que nós precisamos aprender a fazer.
Antes, amar ao próximo é perdoar da maneira absoluta e não relativa. É cuidar, é orar, independente das crenças ou da forma de vida daquela pessoa que você está orando. O importante é você saber amá-la e orar por ela. No Pai Nosso, diz assim sobre o perdão: lembre-se do que o perdão está relacionado ao amor. Eu estou falando de perdão agora, mas Joel saiu da linha? Não, perdão está relacionado ao amor, não tem como não relacionar. E nós dizemos assim no Pai Nosso: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou aqueles que nos devem, né? Ou aqueles que nos ofendem, ou aqueles que nos maltratam, ou aqueles que nos magoam, ou aqueles que falam mal de nós, ou aqueles que fofocaram a respeito da gente, a gente não gostou nem um pouquinho. Tem tantos aqueles, e todos esses você precisa aprender a perdoar. Parabéns, você tem uma bela missão. Deus amou o mundo, deixa eu ver se eu errei aqui, que nós possamos escolher amar como Jesus, que não olhou para as nossas imperfeições, Ele simplesmente nos amou. Deus amou ao mundo tanto, que nos deu seu Filho único para morrer no nosso lugar. Esse é o maior exemplo que se pode dar. Eu quero falar sobre o amor. Aqui eu já até entrei. Para falar sobre o amor de Deus, eu teria que me estender muito longamente. Então, eu quero apenas falar a respeito do Evangelho resumido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não morram, mas tenham a vida eterna. Essa tal maneira é esse tanto, que não há palavras que nós possamos encontrar para descrever o tamanho do amor de Deus. Falar do amor de Deus não é difícil, complicado é falar do nosso amor, porque nós somos pessoas complexas. Deus nos ama de forma igual, seja um pastor ou mendigo, um membro de igreja ou um assassino, um muçulmano ou um cristão, ou qualquer outro grupo religioso. Deus ama igualmente a todos esses, sem discriminação, sem preconceito, seja ele racial ou cultural. Simplificando, Deus ama a todos, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E Ele sempre será, porque Deus é imutável. Se você tem dificuldade de amar, você é uma pessoa complexa, assim como eu sou. Eu posso ter também dificuldade de amar. Mas Deus ele tem uma facilidade de amar tão grande que nós ficamos assustados. Mas não, Ele é o próprio amor. E quando percebemos essa essência de Deus, que é o amor, é por isso que lá no início vai dizer, Coríntios 13:3, nisto prevalece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Maior é Deus na nossa vida, que nós possamos ter Ele sempre conosco, que nós possamos ter a sabedoria de escolher a Deus e não ao mundo, viver para Deus e não viver para o mundo, e teremos uma vida com certeza plena. Que Deus a todos abençoe. Um adendo: ao terminar o culto, o Adriano estará encerrando com o louvor. No final do culto mesmo, nós tivermos encerrado a transmissão, aquele que tiver vindo preparado para as ofertas e para os seus dízimos, no final da transmissão, vocês venham aqui e fiquem à vontade para contribuir. E que Deus a todos abençoe.